Olá! Hoje a gente vai começar a falar das doenças causadas por bactérias. E assim, antes da gente falar das doenças, seus agentes causadores, seus efeitos e tratamentos, é importante que a gente entenda dois conceitos: patogenicidade e virulência. A patogenicidade consiste justamente na capacidade que esse parasita tem de se dispersar entre novos hospedeiros. Quando eu me refiro à virulência, eu estou falando da capacidade que esse patógeno tem de levar seu hospedeiro à morte. Então, são dois conceitos diferentes, entretanto, importantes. Vamos começar a falar das doenças, então? Vamos lá! Então, vamos começar falando aqui de uma doença bacteriana que afeta a nossa pele, que é a famosa acne. Quem nunca teve e quem nunca sofreu com o desenvolvimento dessas incômodas lesões na pele? Pois muito bem, a acne ela é causada por uma bactéria que é a Propionibacterium acne. Essa bactéria ela vai ser encontrada naturalmente na nossa pele, a nossa flora faz parte da nossa flora bacteriana e não é necessariamente a presença dela que vai causar a acne. É necessário que a gente tenha outros eventos como esses que estão sendo demonstrados aqui ao lado na imagem. A gente vai ter que na nossa derme vai existir justamente os folículos pilosos. E na base desses folículos nós vamos ter justamente as nossas glândulas sebáceas. Essas glândulas, quando são obstruídas pelo excesso de células mortas, vai fazer com que o sebo produzido se acumule. E a partir daí eu crio condições que vão favorecer o desenvolvimento dessas bactérias. E é aí que eu vou ter a resposta do nosso sistema imunológico, a partir da ação dos nossos glóbulos brancos, que vão combater essas bactérias. E a partir desse processo, eu tenho a formação do pus. E aí eu tenho o desenvolvimento das famosas espinhas. O que é que eu posso fazer para evitar, então, a disseminação dessas bactérias dessa forma? Manter a sua pele sempre limpa e, periodicamente, procurar fazer esfoliações para retirar esse excesso de células mortas. Lógico que existem alguns fatores que vão prejudicar um pouquinho esse controle, que seriam justamente os fatores hormonais, principalmente durante a adolescência. Não tem muito como fugir. Essa variação, essa flutuação hormonal acaba comprometendo o controle das glândulas sebáceas e dessa forma vai fazer com que a incidência das acnes seja maior durante a adolescência. Vamos ver outra doença agora. Outra doença que também vai afetar a nossa pele é o terçol. Essa doença ela pode ser causada pelos estreptococcus ou estafilococcus que vão se instalar justamente nas pálpebras superiores ou inferiores. Nesse caso, a infecção vai causar justamente a formação de nódulos que vão apresentar no seu interior pus. Normalmente é uma doença que vai ser combatida pelo nosso próprio sistema imunológico em questão de dias, mas é necessário que haja alguns cuidados, principalmente em relação à higiene da área afetada, para evitar reincidências. A gente vai começar a falar agora das doenças que afetam o nosso sistema nervoso. É necessário ter um pouco mais de cautela, pois as sequelas dessas doenças acabam sendo mais severas do que outras. Aqui no caso, a primeira doença que a gente vai falar é justamente do botulismo. Como as primeiras infecções por essa bactéria, que é a Clostridium botulinum, foram identificadas nas salsichas, e do latim salsicha é botulino, ela recebeu essa denominação. A Clostridium botulinum é uma bactéria anaeróbia, ou seja, ela vai se desenvolver com maior facilidade em ambientes na ausência do oxigênio. E, na verdade, o grande problema da doença não é a presença da bactéria, e sim a toxina que ela produz e libera no nosso organismo. A toxina botulínica, ela vai atuar bloqueando a acetilcolina, que vai ser liberada na nossa placa motora. Então, deixa eu tentar explicar melhor para vocês. Para que eu tenha um controle muscular, eu tenho que ter um estímulo nervoso, que vai partir do nosso sistema nervoso central, através dos nossos nervos,
E lá na placa motora, esse estímulo ele vai desencadear a liberação da acetilcolina, que vai estimular a nossa musculatura para garantir a contração muscular. Quando eu tenho um bloqueio da acetilcolina, como está sendo mostrado aqui na imagem, eu acabo impedindo que a estimulação do sistema nervoso faça com que eu tenha a contração muscular. Em outras palavras, a toxina botulínica ela vai paralisar o nosso músculo, fazendo com que ele permaneça flácido e não se contraia. Quando não ocorre o tratamento a tempo, a pessoa ela acaba consequentemente desenvolvendo um quadro de insuficiência respiratória, já que a nossa respiração ela depende de alguns músculos, como o diafragma e os músculos intercostais. Nesse caso, a pessoa acaba vindo a óbito em consequência disso. Mas, logicamente, nem todo veneno mata. No caso, a toxina botulínica, em pequenas concentrações, ela também pode ser utilizada com finalidade estética, já que aplicados em baixas concentrações e em determinados locais, impede, dessa forma, a formação das rugas, linhas de expressão, já que a musculatura ela vai ficar paralisada. Mais uma doença que vai afetar o nosso sistema nervoso vai ser justamente a doença de Hansen, ou hanseníase, que também é mais comumente conhecida como lepra. É uma doença muito antiga, existem registros que acompanham a civilização, né, da ocorrência da lepra na nossa sociedade, e a bactéria ela vai afetar justamente o nosso sistema nervoso. Essa bactéria vai ser justamente a Mycobacterium leprae, que vai se manifestar a partir de lesões cutâneas inicialmente, despigmentadas e insensíveis, ou seja, a pessoa ao ser infectada por essa bactéria desenvolve lesões que vão perder a pigmentação e a sensibilidade. À medida que a doença vai progredindo, essas lesões elas vão afetando cada vez mais tecidos como os nervos, né? Tecido nervoso e também o tecido muscular, podendo levar à necrose. Então, é muito comum que pacientes que desenvolvem a lepra e não procuram tratamento acabem sofrendo devido à amputação de partes do corpo que vão justamente necrosar. Hoje nós temos tratamento e também nós vamos ter vacinas. Então, isso pode facilitar, favorecer o controle da doença na população. No passado, quando essas possibilidades eram inexistentes, à medida que as pessoas eram diagnosticadas com lepra, elas eram isoladas em colônias de leprosos, mantendo total isolamento da sociedade. Mais uma doença que também afeta o nosso sistema nervoso é a meningite bacteriana. Na verdade, o que é que acontece? Protegendo o nosso sistema nervoso, nós vamos ter as chamadas meninges. São 3. Dura mater, pia mater e aracnoide. Essas meninges vão funcionar como uma barreira de proteção para o nosso sistema nervoso central. E nesse caso, qualquer infecção que afete as meninges vai causar uma meningite. E aí eu posso ter diferentes agentes causadores. Aqui no caso a gente vai falar especificamente da meningite bacteriana. E eu posso ter 3 tipos de bactérias que podem causar essa doença. Eu posso ter o Streptococcus pneumoniae, que quando afeta os pulmões causa a pneumonia. Quando chega ao sistema nervoso vai causar meningite. A gente pode ter também o Haemophilus influenzae, que embora o nome lembre muito vírus, é uma bactéria, tá? Não confundir. E a Neisseria meningitidis. Essas 3 espécies, quando afetam as meninges, vai fazer com que o paciente desenvolva o quadro de meningite, que vai ser caracterizado por grande cefaleia, entumecimento da região da musculatura da região cervical, ou seja, essa nossa musculatura aqui ela fica enrijecida, impedindo que o paciente ele realize esse movimento de encostar justamente essa área da sua face na região dorsal. Fez o teste, né?
Todo mundo faz sempre. Além disso, a gente tem uma outra característica que é bem peculiar da meningite, que é o vômito em jato. Já assistiu aquele filme do Exorcista? Pois muito bem. O paciente com meningite, ele vai apresentar aquele vômito daquela forma. Então, isso facilita um pouco o diagnóstico, embora isso não seja consolo. Porque uma vez diagnosticado com meningite, as chances de tratamento e cura são muito baixas. É uma doença que vai apresentar uma virulência muito alta. Ou seja, o agente parasita, o patógeno, ele tem uma grande capacidade de levar o seu hospedeiro à morte. A nossa última doença que afeta o sistema nervoso vai ser justamente o tétano. É causada por uma bactéria que é a Clostridium tetani, do mesmo gênero, pertencente ao mesmo gênero da bactéria que causa o botulismo, sendo que o mecanismo de ação, apesar de afetar a mesma estrutura, ou seja, a nossa placa motora, vai ocorrer de maneira antagônica. Como assim, Débora? No botulismo, a toxina produzida pela bactéria vai paralisar o controle muscular, deixando a nossa musculatura flácida. Aqui, no tétano, a toxina tetânica produzida por essa bactéria vai paralisar o controle muscular, fazendo com que a nossa musculatura permaneça contraída. Da mesma forma que ocorre no botulismo, a nossa principal função afetada vai ser justamente a nossa função respiratória, já que os músculos respiratórios vão contrair, não conseguindo realizar mais o seu relaxamento e, consequentemente, impedindo o movimento respiratório. Também vai ser uma bactéria anaeróbia e, por isso, a nossa contaminação ela só vai ocorrer quando essa bactéria chegar e atingir camadas mais internas, coisa que só é possível com feridas profundas. Então, feridas superficiais não oferecem risco para contaminação por Clostridium tetani. Um detalhe, essa é uma bactéria que ela vai ser comumente encontrada no solo, mas não na região superficial do solo, só lembrando. Vamos começar a falar agora das doenças causadas por bactérias que afetam justamente o nosso sistema digestório. Uma que vai ser extremamente comum é justamente a cárie. Apesar de ser comum, não quer dizer que o desenvolvimento dessa infecção bacteriana não traga risco. Então, vamos aqui entender um pouquinho. A nossa boca, ela vai apresentar inúmeras bactérias. Quanto a isso, eu acho que ninguém tinha dúvidas. O grande problema é quando a gente permite uma proliferação exagerada dessas bactérias. Com isso, eu acabo tendo o descontrole dessas populações bacterianas que vão passar a agir de uma maneira prejudicial. No caso, eu vou ter que determinada espécie de bactéria, o Streptococcus mutans, ele vai, quando existe essa explosão populacional, agir no esmalte do dente, danificando essa estrutura, iniciando um processo infeccioso. A partir do momento que essa infecção se instala, se não houver o seu combate, que aí é realizado a partir da raspagem e a obturação dessa região, a infecção ela vai aumentar aprofundando. Então, você pode ver aqui na imagem que quando a infecção ela é superficial, a única área afetada vai ser justamente o esmalte do dente. Quando ela vai aprofundando, eu vou chegando cada vez mais perto da polpa do dente, que é justamente a região mais interna, onde eu vou encontrar os vasos sanguíneos. E a partir daí a gente tem um risco maior, porque qualquer bactéria que chegue à nossa corrente sanguínea pode causar um quadro de septicemia. E também pode chegar aos nossos nervos. E a partir daí ela poderia migrar para o nosso sistema nervoso. Então, uma simples cárie, ela pode causar complicações bem mais sérias. Quando ocorre esse risco, é feito o famoso canal. Quem já teve que fazer um canal sabe bem como é a experiência.
que é isso, Débora? Para evitar o risco dessas bactérias chegarem ou no teu sistema nervoso ou na tua circulação, podendo causar uma septicemia ou então uma endocardite, uma infecção no coração, o que é feito? O esvaziamento do dente. Então, o teu dentista, ele vai simplesmente retirar todo o material orgânico, vasos sanguíneos, nervos que estão no interior do dente. E aí, imagine, retirar uma inervação não é algo tão simples e que, consequentemente, vai doer um bocado. Após esse processo, é feita a cimentação do dente, ou seja, esse dente ele vai ser preenchido por substâncias inorgânicas e, dessa forma, há uma proteção maior do organismo. Outra doença bacteriana que também vai comprometer o nosso sistema digestório é a cólera, causada pelo Vibrio cholerae. Aqui no mapa que a gente está vendo, você vai ver que a incidência dessa doença vai se dar principalmente nos países emergentes ou de terceiro mundo. E por que existe essa relação da doença com a condição social? Porque como é uma bactéria do trato digestório, especificamente dos nossos intestinos, a sua eliminação vai se dar a partir das fezes. Se eu tenho um sistema sanitário adequado, eu não tenho como ter uma fácil disseminação dessa bactéria. Agora, para que essa bactéria seja disseminada facilmente, ela tem que chegar ao ambiente. E isso só é possível em áreas onde eu tenho ausência de sistemas sanitários ou condições de higiene adequadas. E é justamente aí que eu vou observar que o maior número de casos vai se dar justamente em países com essas condições. A infecção causada por essa bactéria vai levar a uma intensa desidratação, uma vez que um dos sintomas vai ser justamente a partir da diarreia. E isso vai ser mais perigoso justamente para os grupos de risco, que seriam justamente crianças pequenas e pessoas mais idosas. Essa desidratação intensa, ela pode inclusive levar à morte. É uma doença que pode ser facilmente tratada com o uso dos antibióticos. Para evitar também a sua disseminação, eu teria que fazer o tratamento dos doentes e garantir sistema de esgoto ou sistema sanitário adequado e também o desenvolvimento de uma educação sanitária, uma educação higiênica básica. Uma outra doença que também vai afetar o nosso sistema digestório é a febre tifoide. É causada por uma bactéria, que é a Salmonella typhi, que vai se desenvolver no nosso sistema digestório, também nos intestinos. A sua proliferação, ou seja, a sua disseminação, vai se dar também através das fezes. Então, é uma doença característica de locais onde eu não tenho um sistema sanitário adequado, nem noções de higiene básica. O interessante é que por volta de 1950, por aí, nos Estados Unidos, houve a chegada de uma imigrante, que seria justamente a Maria Typhi. Essa irlandesa, ao chegar nos Estados Unidos, não se sabe ao certo se ela já chegou ou se lá ela foi infectada por essa bactéria. O curioso e que me faz contar essa historinha para vocês é que nela, essa bactéria ela permaneceu por todo o tempo assintomática. Então, ela tinha bactéria, mas ela não manifestava nenhum dos sintomas da doença. Isso fez com que ela se tornasse disseminadora da doença. E aí, o que é mais interessante, a Maria Typhi, ela era cozinheira. E naquela época não existia muito essa noção de higiene, de estar lavando as mãos, não. Ela trabalhava apenas para as famílias ricas e começou a chamar muita atenção o fato de que nas casas onde ela trabalhava, as pessoas elas sempre adoeciam. Mesmo essa sendo uma doença característica de locais onde eu encontro os bolsões de pobreza. Depois de muitas pessoas infectadas e também muitas pessoas que vieram a óbito, foi feita essa relação de que as pessoas elas só adoeciam
quando a Maria Tiff passava a trabalhar nos seus domicílios. E aí, após algumas análises e estudos, foi comprovado que ela era que estava atuando como disseminadora da doença nesses ambientes. E para finalizar, a gente vai falar justamente da salmonelose. E aí, vamos ter atenção, principalmente aquela galera que adora aquela maionese temperada. Quem não gosta, né? Mas é importante a gente entender um pouquinho isso aqui para evitar pegar a salmonelose. No caso, essa doença ela é uma doença bacteriana que vai ser causada por bactérias do gênero Salmonella. É uma curiosidade, essa bactéria ela vai ser encontrada naturalmente na cloaca das aves. E aí vamos começar a entender um pouquinho o porquê dessa relação com a maionese que eu falei no começo. Quando as aves, as galinhas no caso, vão liberar seus ovos, esses ovos são liberados justamente pela cloaca, local onde eu vou encontrar a salmonela. Isso quer dizer o quê? A superfície dos ovos podem ser contaminados por essa bactéria. Obviamente que quando você vai consumir esse ovo cozido ou frito, a elevada temperatura acaba matando essa bactéria, então não traz grandes riscos. Agora, a maionese é um alimento que é produzido a partir do ovo cru. Então, se o ovo não for devidamente higienizado, eu corro o risco de, na produção da maionese, haver o contágio por essas bactérias. A salmonelose ela vai se manifestar a partir de quadros gastrointestinais, como cólicas, diarreias. E o organismo ele consegue, após um tempo, conter a bactéria. Ou o seu tratamento ele pode ocorrer naturalmente pelo uso dos antibióticos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima, onde a gente vai dar continuidade a esse assunto. Até mais!